Vamos pegar aqui a partir do versículo de número 28. Vamos lá? Lucas capítulo 19, versículo 28. Diz assim: E dito isso, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Ovelhas, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrardes, achareis preso um jumentinho em que nenhum homem ainda montou, saltai e trazei-o. Versículo de número 31. E se alguém vos perguntar por que os soltais, assim lhe direis: porque o Senhor precisa dele. Diga assim: o Senhor precisa dele. Amém? Para aqui, pessoal. Veja que coisa linda. O jumentinho foi assim, pessoal, algo por acaso. Como eu sempre, costumo dizer aqui na igreja, isso é uma realidade. Nada nessa vida acontece por acaso. Tudo tem uma razão, tudo tem um porquê, tudo tem um propósito. Não é que o jumentinho estava lá, não tinha nada para Jesus montar, e de repente o jumentinho apareceu e Jesus, esse é o jumentinho mesmo. Não, foi tudo premeditado, foi tudo esquematizado, digamos assim. Jesus, ele escolheu montar um jumentinho, que na verdade esse jumentinho, ele estava amarrado e ele tinha um dono. E esse jumentinho, ele estava amarrado, que tinha um dono, ele era desprezado. Por isso que Jesus, ele vai questionando. Eu quero ler de novo aqui com vocês o versículo de número 30, que diz assim, dizendo: Ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrar, acharei preso um jumentinho em que nenhum homem ainda montou, saltai-o e trazei-o. Ou seja, Jesus, ele não queria um jumento que já tinha o costume de alguém montar nele. Antigamente as pessoas mais humildes, digamos assim, que não tinha tantas condições, poder aquisitivo, eles dificilmente tinham um cavalo, porque como o cavalo era um meio de transporte mais popular, que mais tinha e era mais caro, o cavalo era o meio de transporte, e é até hoje. Muitas pessoas no meio da rua, aqui eu não vejo tanto, mas em Recife é direto. Coincidência, né? Aqui deveria ter mais, pelo menos é o que eu não vejo, mas em Recife eu vejo muito. E aí Jesus, ele ao invés de escolher um cavalo forte, bonito, poderoso, não, ele escolhe um jumentinho que nenhum homem ainda montou nele. O jumentinho estava amarrado, nenhum homem. Famílias que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Irmãos, é incrível como tem pessoas ainda desse tipo de gente. Como ainda nesse tempo que a gente vive, tem pessoas desse naipe aqui dos discípulos. Os discípulos que deveriam motivar as pessoas a reconhecer a soberania de Cristo, a autoridade que Cristo veio, a honra que deveria dar para ele, para o Messias, porque os discípulos sabiam que Jesus, ele era o Messias, o seu enviado de Deus, o Rei dos Reis. Quando as pessoas começaram a clamar, começaram a dizer: glória 3. Vamos pegar capítulo 4, versículo 1, diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão.
E teve mais o seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de 10 dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Para aqui, pessoal. Eu lembro uma vez que um irmão me perguntou assim, ó, um irmão, entendeu? Porque Deus está lhe visitando. Só que às vezes a pessoa rejeita, entendeu? Vai chegar um tempo que Deus não vai poder mais fazer alguma coisa. Porque tem aquele momento que Deus está insistindo. Não é que Deus vai desistir, mas vai vir a consequência do pecado, irmão. Se a pessoa não abrir o coração antes, a consequência vai vir e vai ser terrível, irmão, como aconteceu com Abel, irmão. Ou melhor, com Caim, ele matou o irmão dele. Aí o que é que você fez? Agora você vai viver perdido pelo mundo aí afora. A terra que você for lavrar não vai dar o seu fruto. Você vai ser uma pessoa desprezível. Porque eu visitei você como se Deus estivesse dizendo: eu visitei você, você não aceitou, você me rejeitou. Misericórdia. Que possamos atentar e trair. Versículo 22. Então os discípulos achavam uns para os outros, olhavam um para os outros, sem saberem de quem ele falava. Ora, um dos seus discípulos, a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Você sabe quem era esse, gente? É o João, né? Versículo 24. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, ou seja, o pão, o deu a quem, gente? A Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado entrou nele quem, gente? Disse, pois, Jesus: o que fazes, fazei depressa. Para quê? Quando Jesus pega o pão, o bocado molhado é o pão molhado. Quando Jesus pega o pão e molha, ele diz: quem vai me trair é aquele que eu der o pão molhado. Aí pega o pão e dá para quem? Para Judas. Jesus já sabia que era Judas. Ele disse: tem um aqui no meio de nós que vai me trair. Ele sabia que era Judas. Só que ele estava dando o que, gente? A oportunidade de Judas se manifestar. Porque ele poderia chegar diretamente em Judas e dizer: rapaz, não acredito que você vai me trair. Que você está planejando. Não adianta dizer que não é mentira, porque eu sei. Você entende? Jesus poderia ir direto nele e já passar, dar uma lapada nele. Mas não. Jesus disse: tem um entre nós que vai me trair. Nessa hora, irmão, já era para ele dizer: Senhor, era eu. Jesus está dando oportunidade. Sabe o que ele está falando aqui? Ele está, irmão, visitando Judas. Ele está visitando. Tem um de nós aqui que vai me trair. Mas Jesus não poderia dizer logo diretamente, irmão. Mas ele queria que o Judas se manifestasse pedindo misericórdia e perdão, irmão. Estatuto, a gente está ferindo que estatuto, que lei? Esse estatuto aqui, essa lei, pessoal, a palavra de Deus. Então, quando a gente peca, a gente está indo contra a lei, contra o estatuto, a gente está cometendo um crime. Só que, mesmo cometendo um crime ou pecado, quando a gente confessa e deixa, não é só confessar, tem que deixar também. Amém? É a mesma coisa que o cara traiu a mulher, ou amor, eu traí, me perdoa e tal, não sei o que e tal. A mulher vai ter misericórdia porque ele confessou, mas às vezes ele confessou, mas não deixou. Ainda continua com a luta, está amarrado no nome de Jesus. Mas o importante é que eu já confessei, mas não deixou.
confessa e deixa. Os apoios de Deus que merece. Oi, gente, eu cortei, eu fui comprar a carne que eu fui comprar, não tinha. Aí eu procurei, pedi lá uma carne bem, que seja maciça e que esteja mole, uma carne boa, pra cortar em pedacinho pequeno, porque eu ia comprar a isca, que já vem cortadinha. Mas como não tinha, o menino fez lá de um pedaço lá, fez um bife. Ele deixou todo furadinho, prontinho, como fosse um bife bem grande. Aí quando eu cheguei em casa, eu tenho na geladeira, quando foi no domingo de manhã, eu peguei e já deixei fora. Quando eu cheguei, eu cortei bem em pedacinhos pequenos aí, essas tirinhas, vocês viram como ficou fino. Fui comprar o queijo também, não tinha queijo do... Era pra ser somente uma caixinha dessa e... Uma caixinha dessa, espera aí. Era pra ser só um negocinho desse, uma caixinha dessa de mussarela e do outro. Como não tinha do outro, eu trouxe todos os dois mussarela. Digo, espero que dê certo. Deu muito certo, ficou muito gostoso, gente. Ficou uma delícia, muito gostoso mesmo, sem defeito. Agora, claro, com outro queijo ia dar outro sabor, né? Ia dar outro sabor, mas não deixou de ficar gostoso não. Ficou muito gostoso minha comidinha. Meu macarrão 3 queijos. Eu acho que é assim, com molho 3 queijos, né? Esse ficou gostoso, com almoço delicioso.